Olá galera, eu me chamo Gabriel Leandro e hoje irei mostrar um pouco da prática da integração contínua utilizando a ferramenta de controle de versão Git. Bom, o que significa integração contínua? Integração contínua seria a prática de desenvolvimento de software em que os desenvolvedores frequentemente juntam alterações de código em um repositório central e quando acontece essa junção, diversas tarefas são realizadas, como um build automatizado, como testes automatizados também, dentre outras. Bom, os benefícios da integração contínua: você consegue melhorar a produtividade, encontrar bugs mais rapidamente, distribuir atualizações com mais velocidade, apesar de existirem outros benefícios não citados aqui. Ferramentas necessárias para integração contínua. A gente vai utilizar a ferramenta de controle de versão, automatização de bits, builds e execução de testes. Bom, vou falar um pouco sobre o Git. Git é um sistema de controle de versão de arquivos e pode ser utilizado em cima de alguns protocolos, como local, SSH, ou o próprio protocolo do Git e HTTP. Bom, hooks, talvez esse termo seja novo para vocês, hooks do Git. Basicamente é uma maneira de disparar scripts personalizados quando certas ações importantes ocorrem. Existem dois tipos de hooks, do lado cliente e lado servidor. Vamos entender assim, o lado cliente é o repositório do cliente que ele está trabalhando, fazendo os seus commits diários. O lado servidor é o repositório central, onde essas alterações serão salvas após o push do controle de versões. Então vamos lá. Git hooks são scripts que rodam automaticamente cada vez que você realiza alguma ação em particular no repositório Git. Eles permitem modificar o comportamento interno do Git e adicionar triggers, gatilhos customizáveis em vários pontos-chave do ciclo de desenvolvimento. Os hooks do lado cliente são para operações do cliente, tais como commit e merge, e os hooks do lado servidor são para operações de servidor, como recebimento de um push, entre outras. Bom, falar é fácil, me mostre o código, mas como é que a gente consegue utilizar isso na prática, essa integração contínua? Claro, existem diversas ferramentas já feitas para realizar a integração contínua. Aqui eu estou utilizando um script desenvolvido por mim, um script simples e que resolve um grande problema. Você pode pegar esse script disponível no meu GitHub, pode modificar ele. Atualmente, nesse teste aqui, eu fiz ele baseado em algumas ferramentas e alguns frameworks que eu já utilizo bastante. Por exemplo, para automatização e build, eu utilizei o Composer. Como servidor, eu estou utilizando o Apache. Estou utilizando o Bash para rodar esse script, utilizando o controle de versão Git, PHP Unit para rodar testes, PHP como linguagem de programação do back-end e o Laravel Framework para poder ter uma estrutura de uma aplicação para executar tudo isso. Bom, eu defini alguns passos aqui para a gente poder verificar o ciclo de vida da integração contínua. Primeiramente, eu irei criar um repositório do lado server, que é um repositório centralizado, onde os commits serão enviados pelo push. Segundo, eu vou configurar o hook, que é o script que eu criei, que ele é baseado em um push receive, que significa toda vez que eu fizer um push, após esse push ter sido recebido, esse script será lançado. Vou inicializar a aplicação Laravel, com o framework Laravel. Vou fazer um primeiro commit push para a gente ver o funcionamento disso, introduzir um teste que falhe, fazer uma alteração qualquer, fazer um commit push, corrigir o teste e fazer um commit push para poder verificar tudo isso, se realmente está funcionando e como está funcionando. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar um pouco do código aqui que eu desenvolvi. Esse código ele é em Shell Script, que é a linguagem nativamente interpretada pelo terminal do Linux, mas ele também executa em Windows, pelo fato do Git utilizar o Bash, que é o terminal do Linux dentro do Windows. Bom, aqui eu defini algumas coisinhas bem simples aqui.
Aqui eu tenho uma pasta temporária, que é uma pasta de trabalho, onde a gente vai usar toda essa compilação do software, fazer gerência de dependências e tudo mais. Aqui eu tenho um diretório de saída, output dir, onde que vai ficar armazenado realmente a aplicação. Por convenção, eu não coloquei a minha aplicação no diretório público que o Apache lê. Eu coloquei ele num diretório paralelo a esse público. Depois eu vou explicar mais por quê. Esse repodir aqui é o diretório do repositório, onde que ele fica o diretório. Lembrando que esse script aqui ele vai ser executado do lado do servidor. E o Composer, que é a ferramenta de build automatizada, que eu preciso definir onde que ela fica aqui. Pode variar de acordo com a sua instalação. Aqui basicamente eu seto algumas permissões para evitar alguns problemas nos diretórios. E aqui é onde acontece a parte, vamos dizer assim, da integração contínua. Aqui toda vez que esse script for disparado após o recebimento de um push, ele vai começar a ler a referência antiga, a nova referência. Esse refname aqui basicamente é o nome da branch, a origem, da onde está surgindo tudo isso. Então aqui a gente faz um primeiro teste aqui, verifica se esse push está sendo realizado na branch master. Se sim, então essa branch eu vou trabalhar a integração contínua dentro dela. Eu poderia colocar outro nome aqui para essa branch, por exemplo, branch produção. Toda vez que eu fizer um push na produção ou um merge, ele iria executar esse script e realizar todos os passos para poder colocar esse software em funcionamento automaticamente após o push. Bom, aqui eu faço um work tree, onde que é o meu local de trabalho, minha árvore de trabalho. Eu coloco tudo no diretório temporário, eu coloco o meu repositório, faço um checkout para ele poder salvar todo o código recebido lá dentro desse diretório temporário. Depois eu volto a referência da minha branch master aqui para minha referência antiga. Caso aconteça algum erro, esse commit ele meio que foi esquecido, mas lá no final eu volto ele caso tudo aconteça normalmente. Isso aqui é só uma descrição. Bom, aqui eu entro no meu diretório e temporário e verifico se eu tenho um arquivo composer.json. Esse arquivo ele é responsável por gerenciar as dependências do meu projeto e executar os testes e algumas outras coisinhas não importantes nesse momento. Aqui eu verifico se o arquivo composer.json foi detectado. Se sim, eu peço para ele rodar um update. Isso aqui é bem similar no Maven, onde você vai lá e dá um Maven para poder gerenciar suas dependências, instalar suas dependências e executar o teste. Basicamente é isso. Para cada linguagem de programação você tem diversos softwares que realizam essas tarefas de controle de testes e dependências. Aqui ele executa esse comando, então ele atualiza as dependências. Aqui ele roda o comando de teste, um script de teste que eu defini dentro dele, que é composer test, dentro do meu diretório temporário. Se o teste, a saída do teste for zero, for diferente de zero, ele falha. Se for igual a zero, então executou os testes, tudo passou ok. Aqui eu faço a verificação onde se meu teste falhou, ele vai aqui e volta a referência antiga novamente. Ele faz um rollback para a referência. E caso ele não tenha falhado, ele fala que o deploy aconteceu com sucesso e volta para a nova referência, que é o último commit realizado pelo usuário. Remove a pasta de saída e move os arquivos da pasta temporária para a pasta de saída. Então ele deleta o que você tinha em execução e coloca o novo código que está na pasta temporária. Caso ele não consiga achar o arquivo composer, que é crucial para a execução do script, ele fala para você que não conseguiu e pula os passos anteriormente, volta a referência novamente para o último commit. Esse aqui é o script. Ele pode ser customizado para outras linguagens de programação, apesar de ele estar sendo utilizado agora no PHP, utilizando a ferramenta Composer.
Agora vamos voltar para o slide. Bom, aqui agora eu vou explicar um pouco como é que eu vou configurar um ambiente do lado do servidor, que é a parte onde eu estou utilizando o Git como repositório central. Estou utilizando ele em cima do protocolo HTTP dentro do meu próprio Apache. Deixa eu mostrar para vocês como que é feito essa configuração do ambiente. Bom, esse aqui é um outro script que eu desenvolvi para configurar o ambiente. Ele roda também no terminal Bash. Pode ser executado no Windows utilizando o Bash cliente do Git, que já vem instalado com o Git. Ele configura aqui o Apache, onde eu criei um arquivo de configuração aqui, que vai fazer com que o meu repositório funcione em cima do protocolo HTTP dentro do meu localhost, que eu vou mostrar para vocês aqui também, antes de passar para o próximo passo. Esse arquivo aqui, ele é um virtual host do Apache. Se alguém já chegou a mexer um pouco com Apache, deve estar familiarizado com isso aqui. Se não, ele é apenas um host virtual que roda dentro da sua máquina, em cima de um IP, em cima de uma porta que o Apache vai gerenciar isso. Aqui eu tenho um setenv, que é as variáveis de environment, variáveis de ambiente. Aqui eu tenho que definir qual que é o meu root do projeto do Git, que ele vai ficar dentro da pasta var www.git, o composer home, que é para corrigir alguns problemas que podem vir a ocorrer com o meu gerenciador de dependências. Eu simplesmente falo aonde que ele vai fazer o cache dele, o cache dele fica aqui dentro dessa pasta .composer. Aqui eu defino algumas outras variáveis de ambiente que não tem muita significação para a apresentação, mas é necessário tê-las. E aqui é onde que eu faço um script alias match, que toda vez que eu fizer uma requisição HTTP aqui dentro, ele vai fazer a seguinte verificação. Ele vai verificar se eu estou fazendo uma requisição no URL que comece com /git, e depois vai verificar algumas coisas do protocolo do Git, que é qual o repositório e tudo mais. Aqui eu preciso colocar qual diretório que está sendo utilizado o Git, o processador de requisições do Git, que é o Git HTTP Backend, que fica dentro da pasta Git. Esse Git HTTP Backend também tem no Windows. E aqui eu só simplesmente permito a execução de script e algumas outras coisas nesse diretório. Bom, vamos voltar aqui para a configuração do ambiente. Esse passo da configuração do Git HTTP é um pouco complexo. Não é necessariamente você precisa utilizar ele em cima do protocolo HTTP. Você pode utilizar ele tanto local quanto via SSH ou o próprio Git mesmo. Isso aqui, você pesquisando um pouco na internet, você vê como é que configura tudo isso. Eu preferi utilizar HTTP pelo fato de ser um dos mais utilizados. Eu quis configurar meio por desafio pessoal. Deu um pouco de trabalho, mas no final das contas deu certo. Aqui eu simplesmente restarto o Apache para ele poder subir essa configuração que a gente acabou de mover lá para a pasta do Apache de configurações, que é os módulos habilitados. Eu criei o módulo Git, ele vai funcionar agora perfeitamente. Aqui eu simplesmente crio um diretório que vai ser utilizado pelo Composer, crio o diretório temporário, crio o diretório do meu Git, dos meus repositórios lá do servidor, crio o diretório da minha aplicação, das minhas aplicações, e eu crio o diretório da aplicação específica que a gente vai utilizar agora, que é integração, vai chamar. Bom, aqui é onde que eu crio um link simbólico da minha pasta do aplicação integração, /public, que esse aqui é baseado no framework, que é a minha pasta pública do framework, para a pasta pública do Apache, onde ele vai verificar todas as requisições, se os arquivos estão lá. Que vai chamar localhost /integração. Aí ele vai apontar para esse HTML /integração, que por sua vez tem um link simbólico para a pasta apps integração pública. É basicamente um link mesmo. E agora aqui eu crio um repositório do lado do server, que ele utiliza essa tag --bar aqui. Eu vou explicar um pouco da estrutura. E eu copio o script que eu criei lá, o PostReceive Linux Sample, para a pasta var, git, integração git, a pasta hooks, onde ficam os scripts, com o nome PostReceive, que é o nome padrão.
e depois vou lá e altero as permissões para evitar qualquer tipo de problema. Bom, essa foi a explicação dos scripts. Agora vamos ver como que isso funciona na prática. Para me executar a configuração do ambiente, eu simplesmente rodo um bash ambient config. Para me poder instalar o framework que eu vou utilizar no exemplo, eu rodo o composer global require laravel installer. Para me criar um projeto do framework Laravel, eu utilizo o composer create project preferences laravel integração app, que vai ser o nome da pasta do diretório e o nome do aplicativo. Depois eu entro nessa pasta, faço os procedimentos git init, git tdd, dou o primeiro commit, adiciono a origem do meu projeto, que é onde fica o meu repositório central, que está em cima do protocolo HTTP, está no localhost, na /git /integração.git, e faço o meu primeiro push. Bom, deixa eu só fazer uma verificação aqui, que eu acho que isso está tudo, já fiz um teste anteriormente e deve estar tudo configurado. Deixa eu alterar, deletar as pastas aqui e começar tudo novamente. Só deletei as pastas. Deletei a configuração do Apache. Agora sim a gente está pronto para começar o teste. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Tanana, acho que não. Vamos lá. Bom, estou aqui no diretório dos meus scripts. Igual está aqui no slide, eu simplesmente vou executar um bash ambiente config. Ele vai fazer todos aqueles passos de configuração do ambiente. Esqueci de deletar um link. Simbólico link. Vou ter que deletar tudo novamente. Bom, agora posso voltar e executar tudo novamente. Beleza, configurou o ambiente. Ele fez todos aqueles passos que eu descrevi para você e inicializou o nosso Git repositório lá do server. Bora verificar se realmente ele fez isso lá. Fica em var www git integração.git. Esse aqui é o diretório do nosso repositório. Ele tem algumas pastas aqui igual branches, hooks, info, object, ref, onde ele armazena todo o controle de versão e executa suas tarefas de controle do lado do server. Dentro da pasta hooks, igual eu te falei, ficam os scripts. Se a gente verificar os arquivos que tem aqui dentro, tem alguns arquivos de exemplo, que nenhum deles está ativo, exceto o que eu copiei, que é o post_receive. Pode ver que todos os outros estão com .sample no final. Tudo que tiver .sample, o Git vai ignorar e fingir que não existe. E ele vai executar apenas os que não estão .sample, que é igual ao do post_receive aqui. Bom, agora então vamos voltar lá para o desktop. Vou executar novamente aqui o comando para iniciar o Composer aqui, o projeto. No caso, o Composer Global Require eu já tinha ele já instalado na minha máquina. Eu não vou executar esse comando de novo, porque ele vai baixar todos os pacotes do framework, então eu já tenho instalado, eu não preciso rodar novamente. Composer. Executando esse comando, ele vai criar a pasta da aplicação e criar a estrutura básica do Laravel e para a gente poder começar a utilizar. Bom, após ter instalado, beleza, rodou tudo, a gente já pode acessar a pasta do nossa aplicação. Bom, agora a gente vai fazer
inicializar um repositório do lado do cliente, né, git init, adicionar todos os arquivos e fazer o nosso primeiro commit. Bom, feito isso, agora a gente vai poder adicionar a nossa origem. Add origem. Bom, beleza. Eu vou fazer o nosso primeiro push, mas eu não vou fazer ele agora porque vai dar erro. Primeiro eu vou precisar copiar um arquivo aqui que eu defini. O nosso arquivo da ferramenta de gerenciar de dependência, por onde tem um script teste. Nesse padrão do framework não vem com esse script teste. Eu vou mostrar para vocês como é que é. Esse aqui é o Composer JSON, onde tem o que essa aplicação requer, qual que é as dependências de desenvolvimento, a classe de inicialização e alguns outros scripts de execução. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente adicionei um script teste que ele vai falar para mim qual que é a ferramenta que vai executar esse teste. Basicamente é isso. Aqui ele tenta verificar se está nesse primeiro diretório, se não ele tenta no segundo, se não ele tenta no terceiro. Um dos três vai estar aqui. Eu criei dessa forma para funcionar tanto no Linux quanto no Windows. Bom, após ter copiado... Bom, um outro detalhe aqui, eu preciso fazer uma pequena alteração no arquivo git ignore, que é as minhas variáveis de ambiente do framework. Eu vou deletar simplesmente esse arquivo aqui. Eu não quero ignorar ele mais porque eu preciso dele. Deixa eu mostrar para vocês como é que é esse arquivo. Ele é apenas algumas variáveis que o framework utiliza para poder rodar normalmente, que é a chave de criptografia, o tipo de ambiente, o nome, a conexão com o banco de dados e outras variáveis que são úteis. Agora eu vou dar um git add novamente, git commit, include.env e vou executar o meu push. Ele está executando agora o script lá do servidor, como a gente pode ver. Ele vai atualizar as dependências, isso pode demorar um pouco. Bom, após ele executar o script, a gente pode olhar aqui, ele verificou, instalou todas as dependências, etc. Aqui onde ele executou os testes, 2 testes que existem na pasta lá de exemplo. 2 testes, duas asserções, ok, deployed com sucesso. Finalizado. Se eu acessar aqui agora o navegador localhost /integração, ele tem que estar aqui minha aplicação normalzinha rodando, beleza, Laravel, funcionou, ok. Agora vamos voltar aqui aos passos. Vou introduzir um teste que fale para ver se ele vai fazer esse deploy. Deixa eu voltar aqui no meu terminal. Eu vou dar um nano testes /unit. Unit. Vou editar esse teste aqui, exemplo teste. Vou fazer aqui uma asserção onde ele está fazendo um assert true e passa true, eu vou passar false. Então se ele tentar verificar se é true e eu estou passando false, esse teste tem que falhar. Isso já é esperado. Se eu voltar aqui, dar um git add ponto, commit. With error. De push. Se eu mandar dar um push aqui, ele vai rodar novamente. Fazer o processo de atualizar as dependências.
Ele verifica que já tem no cache, roda os testes. Aí aqui ele fala falhas, 2 asserções e uma falha. Aí ele verifica que o teste falhou. Aí termina de execução e fala: o teste falhou, verifique o código e conserte. Voltado para o último commit, ele falou o ID do commit. Então, se a gente voltar aqui, a aplicação ainda vai estar executando do mesmo jeito, sem nenhuma alteração. Se eu fazer uma outra modificação aqui, fazer uma alteração aqui naquela viewzinha lá e colocar aqui onde está escrito ali Laravel. Vou colocar aqui Hello World, salvo, volto, dou um commit novamente. Tento executar o push novamente para ver se ele vai atualizar lá. Bom, ele executou, o teste ainda continua com falha. Se a gente voltar aqui e atualizar, pode ver que ele não modificou aqui. Agora eu vou remover essa falha e verificar se vai subir normalmente. Simplesmente vou alterar de false para true. Salvo. Faço commit. Faço push novamente. Bom, percebam aqui que ele já executou todo o processo do script novamente, executou os testes, passou dos testes das asserções, done. Se a gente voltar aqui, atualizar, então fica aqui, Laravel, Hello World, sem nenhum problema, funcionando, beleza. Bom, galera, essa foi a demonstração que eu fiz utilizando o Hook. Percebam que é apenas um script simples que resolve um grande problema. Vocês podem estar fazendo o clone do meu repositório com todos esses arquivos utilizados aqui, que é todos os scripts que eu desenvolvi, é público, podem reproduzir, alterar. E é isso aí, galera. Abraço, até a próxima.